tentar planejar e ver ações para atender essas crianças que estavam nas suas casas, né? Como é que nós iríamos chegar até essas crianças? E aí agora nós estamos na terceira onda. E essa terceira onda é o quê? Nós já chegamos e já planejamos. Eu dei uma olhada no material do município de Bacabeira e só tenho a dizer assim, parabéns assim, pelo empenho, pela organização que vocês estão, sabe, priorizando de tentar alcançar essas crianças, né? De alcançar todas essas crianças, que a gente sabe que não é fácil. E aí agora? Agora já estamos há 7 meses. E à medida que vai passando, nós temos que ter mais e mais estratégias e meios para alcançar essas crianças. E de que forma nós vamos conseguir alcançar essas crianças? E aí deixa eu passar bem aqui a minha apresentação. E um dos grandes desafios foi justamente esse, né? Debruçar, estudar e começar a trabalhar com esses meios tecnológicos. E aí eu já sei, eu acompanhei assim de longe. Vocês estão conseguindo visualizar? Alguém pode me dar um retorno? Ainda não. Provavelmente deve estar carregando. Oi, Leide. Oi, é Suzane. Ainda não apareceu. Provavelmente deve estar carregando. Oi? Oi, a Cassiara. Você está conseguindo me ouvir? Cariane ou Leidiane, será que está falhando aqui só para mim ou para vocês também? É um delay no dela. Aí eu acho que é bom ela entrar e sair novamente. Deve ser a conexão da internet. Certamente. Isso, está carregando. Oi, Suzana, Cassiara. gente, esses são os grandes desafios. Às vezes, imediato. Oi? Estou conseguindo te ouvir. Tu está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Consegue me ouvir, Leide? Ó. Oi? Pronto, está aparecendo aqui. Você consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir? Sim. Consegue me ouvir? Já? Ótimo. Então, vamos lá. Então, o grande desafio da garantia dos direitos de aprendizagem nas práticas remotas. E quais são esses desafios? E como conseguir superar e passar por esses desafios? E aí eu trago para a gente começar a nossa tarde, porque é uma tarde de conversa, uma tarde de diálogo, né? Uma tarde que a gente troca também conhecimentos e que a gente partilha também as nossas angústias, né? Também as nossas descobertas. E para a gente começar a nossa tarde, nós vamos refletir com esse pequeno texto. Acho que o lugar onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas que há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Então, eu trago o Bowser um pouco, olha só as palavras que estão gritadas aí, brincou, intimidade, quintal. E aí, quando a gente fala de educação infantil, não tem como não associar aos dois grandes eixos, né, os eixos estruturantes, que as diretrizes curriculares e a BNCC nos traz, que são interações e brincadeiras. E como é que eu posso garantir essas brincadeiras, essas experiências, esses lugares que as nossas crianças no momento se encontram? Porque elas não estão dentro do espaço escolar. Hoje elas se encontram cada qual no seu ambiente familiar, na sua casa. E como alcançar? E como fazer com que essas interações e brincadeiras
cheguem até essas crianças. E falas de brincar, o que é esse brincar? A gente tem que trazer isso sempre para esse momento de reflexão. O que é esse brincar? O que é essa interação? E de que forma ocorre essa interação? E essa interação, ela acontece quando do interno para o externo, e aí ocorre essa aprendizagem. E quando se fala em brincar, eu tenho certeza que cada uma de nós aqui presente, nós vamos nos remeter, nós voltamos ao nosso passado e a gente lembra de quem? Da infância. Porque quando se fala de brincadeira, é algo próprio e característico da infância, da nossa infância. E como é que está a infância das nossas crianças? Como é que está no momento as nossas crianças? E quando a gente fala dessa intimidade, olha só, quando foi que o ano letivo começou no município de Bacabeira? Alguém pode ligar o microfone, pode me responder, por favor? 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. 10 de março, ou seja, passamos alguns meses, um mês e alguns dias, enquanto tudo de repente teve que parar. Todos nós tivemos que manter esse distanciamento social, ficarmos isolados mesmo, cada qual dentro da sua casa. E essa intimidade, ela não teve tempo. Eu sei que nós, professores, às vezes, quando a gente pega assim, a lista nominal dos nossos alunos, a gente fica tentando lembrar fulano, beltrano. E só que essa intimidade antes, nós tínhamos essa preocupação com os nossos alunos. Mas hoje a gente não tem preocupação de ter a intimidade somente com as nossas crianças. Nós temos a preocupação de ter essa intimidade com a família das nossas crianças. E aí a gente traz uma reflexão, porque a gente tem que pensar, né? Essa criança, em que contexto familiar ela está inserida? Como essa família do qual a minha criança está? E de que forma eu vou alcançar essa criança? E um dos primeiros passos para a gente alcançar, gente, nesse momento de distanciamento social, neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, é chegando primeiramente até as famílias. E eu sempre gosto muito de lembrar, lá desde o início, eu digo assim, gente, é um momento de angústia, houve muito sofrimento, muito choro, muitas perdas, né? Mas aí a gente para pensar que foi um momento também bonito, um momento de descoberta, um momento da gente olhar para si, um momento da gente se valorizar, e a partir desse momento que isso acontece, que eu olho para dentro de mim, que eu me conheço, que eu sei trabalhar as minhas emoções, eu tenho um outro olhar para com o outro. Eu sei olhar o outro de uma outra forma, vamos dizer, carinhosa, respeitosa. E aí, eu também sei compreender primeiramente essa família. Porque esses direitos de aprendizagem, para eu conseguir com que esses direitos de aprendizagem realmente eles se façam presente em cada atividade planejada que eu estou mandando para as minhas crianças, eu tenho que pensar na família. Eu tenho que pensar nessa família que vai receber essa atividade. Como é o pai, como é a mãe, como é o avô, como é a avó? Como é essa família que minha criança está? Como é que essa família está recebendo essas atividades? E a gente jamais pode esquecer e jamais pode querer transferir e dizer que essas famílias irão assumir o lugar da escola ou do professor, porque isso jamais acontecerá. O que nós temos que fazer com que essas famílias, nós temos que sensibilizar essas famílias para que elas compreendam que, é de mãos dadas que nós vamos conseguir realmente com que haja um desenvolvimento integral para com as nossas crianças. E aí, nesse cenário de distanciamento social, nós precisamos questionar algumas coisas. E uma dessas é,
a necessidade da garantia dos direitos das crianças e que as conquistas na área da educação infantil não se percam. Porque quando a gente volta lá na história da educação infantil, lá em 1996, quando ela começou a ser vista como a primeira etapa da educação básica, nós lembramos dos referenciais curriculares, né? E aí, quando a gente vai estudar um pouco esses referenciais, a gente percebe que ele está muito próximo do ensino fundamental, que ele foi de suma importância, eu não estou tirando a importância dele, mas quando a gente também percebe que ele está um pouco distante daquela identidade do que a gente pensa da educação infantil, né? E aí, quando vem 2009, que vem o parecer número 20 da Resolução 5, que aí traz as diretrizes curriculares, né? Que é o documento normativo. E aí ele vem o quê? Ele vem desconstruir essa ideia disciplinar, né? Ele vem trazer a cara, ele vem trazer essa imagem de criança. E é uma das coisas que a gente não pode, nesse momento de distanciamento social, é perder todas as nossas conquistas que nós tivemos dentro da educação infantil. Então, a gente precisa garantir, né, que esses documentos, que dentro desses direitos de aprendizagem, eles possam ser realmente eficazes dentro dessas atividades que a gente está proporcionando, que a gente está oferecendo para as nossas crianças. Não podemos perder de vista a natureza da educação infantil. O que é a educação infantil? Manter as concepções de educação infantil, de criança e de currículo. E aí a gente traz para esse diálogo da nossa tarde, que a gente não pode deixar de forma nenhuma de lado, é quando eu penso, o que é essa concepção de infância? O que é essa concepção de criança? O que é essa concepção de currículo? E o que eu penso desse currículo? Para que serve esse currículo? E esse currículo, ele vem ter a cara da educação infantil. Claro que nós somos conscientes de que esse currículo hoje, ele não pode ser totalmente 100%. Mas a gente não pode deixar de lado todas as conquistas que nós alcançamos até agora na educação infantil. Nós não podemos cair naquela mesmice ou aquele erro do passado, na escolarização. Eu até fiz aqui uma anotação que é muito mais importante hoje nós estarmos pensando, né, no cotidiano da criança, do que, ou seja, vamos ser professores cotidianistas e não conteudistas. Esse é um dos grandes desafios que eu vejo que nós, enquanto professores da educação infantil, temos que enfrentar. Não podemos ser professores conteudistas. Não podemos pensar nessa escolarização. Nós temos que manter os dois eixos estruturantes dentro da educação infantil. Interações e brincadeiras. E aí, como é que eu vou manter isso? Claro que eu vou manter isso com o apoio das famílias. Mas aí vocês dizem assim, Cassiara, mas olha só, eu mando atividade, os pais hoje mais do que nunca dizem que eles não vão fazer, que eles não são professores. Porque eu também escuto isso, eu também sou professora da rede pública, trabalho com ensino fundamental, trabalho com educação infantil e sei desses desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Mas aí é um momento também, sabe de quê? O momento da escuta. Eu não tenho que só enxertar, mandar atividade. Eu tenho que escutar. É o momento do diálogo. É o momento de escutar essas famílias, de que forma elas estão recebendo essas atividades. E aí eu até dou uma sugestão de quando eu repasso essas atividades, lá no finalzinho das atividades, eu peço que os pais ou o responsável da criança, ele coloque quais foram os seus desafios, quais foram as suas dificuldades para realizar aquela atividade, né? E quando ele vê essa preocupação, olha, a
professora ficou preocupada de saber se a gente teve alguma dificuldade. Ele começa também a ter outros olhos para o professor, né? Então, eu penso que nós também estamos vivendo um momento em que nós temos esse momento, gente. Vocês lembram que quando nós trabalhávamos, olha só, vocês lembram, né, quando nós trabalhávamos de forma presencial, lá no espaço da sala da educação infantil, em que os pais chegavam e falavam: ah, mas meu filho chega em casa somente, não faz nada. Eu chego na escola, a professora só está brincando com ele, a professora só está cantando, a professora só bota ele para assistir vídeo, ele, menino, merenda e acabou a história. Gente, vamos aproveitar também esse momento para mostrar, para apresentar para essas famílias de que forma a educação infantil trabalha, de que forma a educação infantil consegue desenvolver essa criança de forma integral. Então, a gente está vivendo um momento único em que nós estamos entrando todos os dias dentro de um espaço, de uma família. Família é essa que a gente sempre lutou para trazer ela para a escola. E hoje não teve para onde correr, fomos nós que chegamos até essa família. Então, é um momento único de nós chegarmos, de nós fazer com que essa família compreenda a forma de trabalhar na educação infantil, a forma de qual essa criança se desenvolve. E aí eu sempre trago assim esse projeto Quintal Pedagógico. E aí a gente aproveita a área livre que a criança tem, o terreiro imenso que a criança tem de correr, de brincar. E aí vamos fazer um cancão lá no quintal. Me chama amarelinha, no meu tempo eu sempre chamei cancão, né? E aí vamos fazer um cancãozinho lá no quintal. Vamos pegar aquela árvore ali, fazer a árvore pedagógica. E quando a gente passa uma brincadeira dessa para a família realizar com a criança, a família não sabe, mas nós, professores, sabemos que nós temos o quê? Uma intencionalidade. Uma intencionalidade o quê? Pedagógica. Nós temos essa intencionalidade pedagógica de fazer com que nessa brincadeira a criança ela vai desenvolver. E essa brincadeira não é brincar por brincar. E aí, claro que eu também tenho que tirar um tempinho dentro desse meu planejamento e mostrar para essa família de que forma essa brincadeira ela vai estar desenvolvendo essa criança, né? E aí, nesse momento, a necessidade de ouvir também a criança, né? E aí, depois de tudo isso, pedir que os pais sentem, que eles conversem. Talvez vocês digam assim, a Cassiara, é meio difícil, é meio difícil porque eles estão meio bloqueados de querer aceitar que eles têm que dar conta dessa criança nesse momento. É difícil, gente. É difícil, sabe por que é difícil? Porque um dos grandes desafios que os pais, os responsáveis estão enfrentando no momento é o de ser pai, é o de ser mãe, é o de ser realmente o responsável por essa criança. É de saber lidar com essa criança 24 horas por dia. Coisa que eles não estavam acostumados. Se mandava para a escola, se passavam-se as 4 horas na escola, a criança chegava, almoçava, dormia, depois ia brincar, rapidinho anoitecia, no outro dia ia para a escola. Ou não, ia para a escola, almoçava, descansava um pouco e mandava a criança por reforço. Então, eu faço uma pergunta para cada um de nós aqui, que estamos nesse momento, que temos filhos, sobrinhos, ou mesmo com quem a gente divide o espaço, né, familiar. Será que a gente tinha tanto esse contato assim? Eu sempre falo assim que a gente também começou a aprender, a gente começou a conhecer as pessoas com quem a gente mora. Porque a gente não teve para onde correr. Ou ficava com essa pessoa, ou ficava com essa pessoa, não tinha outra opção. E a gente começou a aprender, a conhecer, né? Aprender a conviver. Olha só. E aí eu digo assim, que esses direitos de aprendizagem, eles deveriam perpetuar até o ensino médio, né?
conviver, aprender a conviver. E de que forma que eu posso garantir esse direito de aprendizagem dentro do espaço, dentro desse contexto familiar em que a criança está inserida? De que forma eu vou garantir realmente que esse brincar, ele está sendo de uma forma em que a criança está se desenvolvendo? E de que forma essa criança vai participar? E ela? Esse direito está sendo garantido a ela a explorar? E o que ela está explorando? Né? E aí eu vi até uma questão de uma atividade de uma professora, que ela falou que ela criou a memória, né, o museu de memórias. Porque nesse momento, as crianças elas estão construindo memórias nesse espaço familiar. Dentro de casa, elas estão construindo memórias. E aí a professora ela fez uma atividade em que ela fez assim, o museu de memórias, né? E ela está se expressando. Será que essa criança está tendo espaço para se expressar? Para falar o que sente? Ela está tendo espaço para ser ouvida? E essa criança, dentro desse contexto familiar, dentro dessas atividades que estão sendo enviadas, eu estou proporcionando dentro dessas atividades essa criança se conhecer. Esses direitos estão sendo realmente contemplados dentro dessas atividades? E aí o que pode ser feito? Eu tenho que pensar a partir da necessidade de garantir esses direitos. E aí, se vocês forem ver aqui, tudo que está colocado aqui nesse slide, eu faço essa pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam aí para mim, por gentileza. Vocês estão fazendo tudo isso que está elencado? Oi, gente. Oi, professora Cassiara, eu estou lendo aqui. Acredito que as meninas também. Só um instantinho. É isso que faz falta, né, gente? Eu digo assim, a tecnologia, ela jamais vai substituir o olhar e o calor humano, né? Se fosse todo mundo, a gente já os olhares, não é isso? Verdade, nesse momento faz falta, né? A gente fazer essas reflexões e tá fazendo essas provocações e ver o rostinho das pessoas que estão ali se deleitando, né? Exatamente. Então, e aí, manter esse vínculo. E quando eu falo desse vínculo, eu falo do vínculo da afetividade. Quando eu falo da afetividade, eu não falo da afetividade de beijar, de cheirar, de abraçar, não. Eu falo muito além. Eu falo da afetividade de afetar, de marcar, de afetar positivamente para que ocorra esse desenvolvimento, né? Apoio e valorização das famílias, é valorizar essa família, é escutar essa família, por mais difícil que seja, companheiras, porque eu sei que não é fácil, né? E aí, eu preciso conhecer a situação das crianças e de suas famílias. Aproximação entre esses setores, né? A proteção dessa criança. E eu só tenho a dizer que esses dois últimos, eu só tenho a parabenizar a Secretaria Municipal de Educação de Bacabeira, juntamente com a Prefeitura, por esse apoio e acolhimento aos seus profissionais da educação, né? Por essa escuta, por essa preocupação de manter essa formação continuada. Porque nós, professores, também passamos por um baque imenso, porque além de ser professores, ó, nós temos aqui, ó, sentimos na pele, nós temos sentimentos, nós também passamos por nossas dificuldades, nós também passamos por momentos bem tenebrosos. E é importante essa escuta, é importante esse acolhimento. E eu só posso conhecer a situação da criança e de sua família quando eu recebo esse acolhimento, quando eu recebo essa escuta e quando eu recebo essa formação, esse apoio
para que eu possa chegar até a minha criança e, consequentemente, claro, chegar nessas famílias. E aí a gente tem aqui algumas estratégias que a gente possa manter esses vínculos, né? E aí são, se a gente for elencar aqui, é tudo o que o município já vem fazendo, porque ontem eu entrei rapidamente, eu acompanhei pelo folder, vocês teve a Rose que trabalhou as questões tecnológicas, aí eu sei que a Rose fez com vocês o termômetro dos direitos de aprendizagem, qual desses direitos está muito mais difícil alcançar, não é isso? E aí teve a outra professora que estava trabalhando a oficinas, né, um mini curso com vocês de como organizar uma aula num vídeo, como fazer esse vídeo. E numa horinha que eu entrei, que eu escutei ela rapidamente, eu achei bem interessante quando ela disse a maneira como você vai se vestir, a maneira do espaço onde você vai falar. E aí que às vezes a gente acha assim, que não tem uma importância, e como tem importância, né? E aí criar esses grupos de WhatsApp, né? Esses vídeos com músicas, com histórias, com fotos, mensagens de aniversário. E aí eu botei bem aqui o contato via celular. É muito interessante. Eu sei que nós não temos como todo dia ligar para os nossos alunos. Mas o que eu fiz? Eu peguei a listagem dos meus alunos, e aí eu preparei durante a semana. Eu ligo pelo menos para 2 pela manhã e 2 à tarde, né? E aí, primeiramente, eu converso com a mãe, eu quero saber como é que está, aí eu falo com o João, e quando ele escuta, professora, é a senhora mesmo que está falando? É mesmo, professora? Sabe, a emoção. Então, bem aqui eu estou mantendo o quê? Eu estou mantendo esse vínculo. Escola, professor, aluno, família. Então, a importância de escutar, a importância de saber como vai você. E aí, aproveitando esse como vai você, é uma sugestão também que eu deixo nas atividades, tudo eu coloco lá, antes de iniciar a atividade, eu coloco lá um bem grande, como vai você? E aí eles vão me falando como é que eles estão, para depois. Então, quando eu coloco, como vai você? Como é que você está? O que que você anda fazendo? Olha, eu sou importante. Olha, a professora está preocupada comigo. E a importância também dessa parceria com outros setores. E a gente sempre traz diante dos municípios a importância de ter essa parceria com a Secretaria de Assistência Social, é isso, as que estão mais diretamente, a questão da saúde na escola, os agentes de saúde que estão indo nas famílias. E aí a gente fala muito sobre a questão, eu boto esse item final, mas isso, claro, fica a cada necessidade de cada município, de cada prefeitura, mas a gente sabe também que muitas crianças acabaram perdendo uma boa alimentação. E para haver o desenvolvimento cognitivo, para haver o desenvolvimento físico, a gente sabe que a alimentação é essencial, né? E aí a gente sabe que muitos municípios lá no início enviaram cestas básicas, né? Houve a questão da distribuição do lanche, e é importante isso. É importante, porque é visando, olha como está lá em cima, é visando o apoio a essas famílias. E aí eu volto bem aqui com vocês, que aí depois eu quero voltar. Eu pego aqui o nosso querido e maravilhoso Paulo Freire, quando ele diz assim, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E é isso que nós, professores, estamos fazendo. Nós estamos, eu aqui em São Luís, vocês aí em Bacabeira, mas nós estamos nos unindo para manter esse vínculo.
para olhar... Oi, gente, voltei aqui. Oi? Vocês estão me escutando? Sim, continuamos escutando. Oi. Maravilha, 46 pessoas na sala. Maravilhoso, viu? Maravilhoso, né? Estamos todos numa rede de apoio. E é importante a gente manter esse vínculo, é importante a gente manter essa união. É importante a gente estar aqui juntos, estudar sobre educação, aprender de que forma eu posso fazer a educação infantil realmente acontecer, mesmo à distância, mas é possível. É difícil. Eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Mas não é impossível. E aí eu quero escutar um pouquinho assim de vocês, né? E certo, e o Terlene, esse tempo de pandemia nos trouxe muitos desafios. E aí eu quero escutar um pouquinho vocês. Vocês podem escrever, eu vou abrir aqui o chat para ver. Vocês podem abrir o microfone, nesse momento a gente pode aqui trocar nossos diálogos. Vamos lá, meninas, aproveitar essa fala tão empoderada da Cassiara, que nos acalenta, né? Nos deixa mais próximo de outras realidades também, né? E é interessante a gente estabelecer esse diálogo com ela, meninas. Aqui é o espaço. Vamos abrir um microfone, que acredito que fica mais caloroso possível, né? Vamos tentar ser caloroso. Não só um chat. Isso, gente, as nossas casas, ela virou o nosso principal de aprendizado, né? Imagina, né? A casa, ela virou o espaço principal de aprendizado. Essa qualidade, ela deve se adequar, né, a cada moradia. Essa nova forma de contemplar os direitos de aprendizagem, eu digo, a nova forma para a gente poder contemplar os direitos de aprendizagem é se adequar a cada moradia. Lembra que pensava em cada criança com a sua maneira, com seus estilos de aprendizagem, qualidade? Hoje a gente não pensa somente na criança. Hoje a gente pensa na moradia, né? Hoje a gente tem que se adequar a cada moradia. A esse momento de encontro, esse momento das atividades em que vocês passam para as crianças, tem que ser um momento de encontro, de prazer, de alegria. Não essa atividade, que é uma atividade vista como uma atividade porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu tenho que prestar conta disso, mas não como uma obrigação, né? Mas mostrar para essa família que esse momento dessa atividade é um momento de descontrair, é um momento de interagir, é um momento de brincar. E quando acontece tudo isso, eu consigo contemplar os direitos de aprendizagem. Porque a criança, ela convive, ela vai se expressar, ela vai conhecer, ela vai brincar, né? Então, eu preciso fazer com que essas atividades sejam um momento de encontro de prazer e não somente de obrigação. Eu estou aqui me encontrando, eu falo demais, e aí, por isso que eu estou, e eu sei, olha só, deixa eu falar para vocês sabem qual foi o meu grande desafio de hoje, sexta-feira? Qual? O desafio foi esse grupo de mulheres que estão na luta por uma educação de qualidade, uma educação em que a igualdade e equidade se faça presente, em plena sexta-feira. Me deixaram a última. Aí eu, gente, olha o desafio de manter essas profissionais interessadas, de interagir. Outra importância que nós temos, também temos que ter muita preocupação, e eu escutei a professora falar sobre isso na hora do vídeo, do mini curso, foi a questão do tempo, né? Isso, do tempo em que eu passo um vídeo, do tempo em que eu fico na frente da tela. E eu não tenho que... às vezes a gente está percebendo que está se passando mais de 2 horas, mais de 1 hora na frente da tela. E a gente tem que saber que isso tudo, dentro do espaço de sala de aula, para você manter a atenção da criança, é de uma atividade, é de 5 a 10 minutos, imagina na frente de um vídeo, né? E aí a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Dessa maneira de
como alcançar, e aí não se limitar somente, a Cariane colocou aqui, sextou com conexões e espaços de diálogo e escutas formativas. Uhul! 10, Catiane, viu? A Cassiara. Oi. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós fizemos um levantamento, que eu até cheguei a compartilhar contigo, né? Em relação aos direitos de aprendizagem, para justamente começarmos a refletir se estavam, de fato, conseguindo garantir esse direito, né? Quais os direitos que as professoras acreditam que estão garantindo com as possibilidades de experiências, tanto virtuais quanto impressas, né? E aí, nesse levantamento, em maio, em primeiro lugar, ficou o brincar. Elas afirmaram que garantem, primeiro, o maior número de possibilidade de experiência para o brincar, depois para o participar, terceiro lugar ficou conviver e expressar-se, em quarto lugar ficou conhecer-se, em quinto explorar. Em junho também muito parecido, sempre o brincar e o participar em primeiro e segundo lugar, em terceiro já ficou o expressar-se, em quarto explorar, em quinto conviver e no sexto conhecer-se. Em agosto, colocaram em primeiro lugar o participar, em segundo brincar, em terceiro expressar-se, no quarto conviver e no quinto explorar e conhecer-se. Aí nós perguntamos também em relação à possibilidade de experiência impressa, que o município começou a fornecer para as crianças a partir do mês de agosto. Elas disseram que, em primeiro lugar, estavam garantindo brincar e participar, em segundo, expressar, terceiro, explorar, quarto, conhecer e quinto, conviver. Mas aí o que é interessante nisso é que quando a gente perguntou qual é o direito, quais os direitos que se tem mais dificuldade em garantir, é justamente que aparece em primeiro lugar é o participar. Ele teve 56,7% de dificuldade em garantir. E, no entanto, quando se perguntou quais estão sendo garantidos, ele é um dos primeiros. E aí é onde a gente percebe que tem ainda muita confusão em relação ao participar, ao direito de aprendizagem participar. Né, em como garanti-lo, ou até mesmo o que ele, não sei se é o que ele significa ou como garanti-lo, não sei muito bem, mas aí há uma incoerência. Se eu estou dizendo que eu garanto ele em maio, em junho, em agosto, como é que eu estou com dificuldade de garantir ele, né? Então, ainda há uma contradição, né? Assim houve. E aí, em segundo lugar, o que eles têm mais dificuldade disseram que é o expressar-se. E aí eu fico pensando, será que expressar-se estão tendo dificuldade em garantir, uma vez que sempre a gente está pedindo que a criança mande um áudio, quem fala, a criança está falando, está se expressando, né? Que ela grave um vídeo, ela também está se expressando. Então, será que está se tendo realmente dificuldade em garantir esse direito ou em analisar na sua proposta que esse direito está sendo contemplado? Aí, em terceiro lugar, ficou explorar, em quarto, conviver, no quinto, conhecer, e o brincar. E o brincar, elas dizem não ter dificuldade em garantir. E aí fica esse ponto de reflexão, para a gente refletir em cima disso. Se a gente está conseguindo, de fato, identificar nas nossas possibilidades de experiência, quais são os direitos de aprendizagem que eu estou garantindo. Eu não posso dizer que eu vou garantir sempre o brincar, e a gente já conversou com elas, a gente teve plantão pedagógico específico de planejamento, e a gente já conversou sobre isso, que eu não preciso garantir todos os direitos em uma possibilidade só, e que eu posso garantir só umas, desde que eu, de fato, perceba que eu estou garantindo ele, que com a minha proposta está sendo contemplado esse direito. Mas a gente percebe que ainda há muita confusão em relação a isso, e aí eu te pediria que tu falasse um pouco para a gente sobre esse direito de participar. Quando é que a proposta vai estar contemplando esse direito de participar, de acordo com o documento curricular do território maranhense, né, e a BNCC? Ok. Então, assim, o primeiro passo, Leide, que eu vejo, assim, para a gente sair dessa confusão, né, em junho a criança conseguia participar, quando chega agora em outubro, em setembro a criança não consegue participar. Né? E é bem interessante quando vocês fizerem esse levantamento, eu até já peguei como sugestão para levar para outros municípios, né? Porque bem aí, olha só, mesmo à distância, a gente percebe que há uma confusão, né? O que são esses direitos? Então, uma das primeiras sugestões que eu deixo para a gente acabar com essas confusões, nós, professores, eu sempre digo, a gente tem que sentar, tem que se debruçar, e tem que estudar, e tem que ler. Porque o professor que não lê, o professor que não estuda, ele não consegue ser o protagonista da sua história.
né? Então, para isso, a gente tem que pegar as diretrizes, a gente tem que pegar a LDB, a gente tem que pegar a BNCC e nós temos que pegar o documento curricular do território maranhense. E aí, quando eu venho falar desses direitos de aprendizagem, o que é esse direito de aprendizagem e desenvolvimento dentro da educação infantil? O que é esses direitos? Eu tenho que entender esses direitos, porque no momento em que eu consigo compreender esse direito, eu vou conseguir contemplar e visualizar ele dentro da atividade e dentro daquilo que eu desejo para o meu aluno. Porque, primeiramente, eu sempre digo assim, gente, a gente constrói a atividade. Tu imagina, tu planeja, e olha só, a atividade que eu vou mandar para o meu aluno, vamos pegar aqui uma atividade, vou dar um exemplo. Eu vou pegar a atividade para o meu aluno, eu pedi que essa semana, porque a gente trabalha assim, no município a gente trabalha assim, a gente manda uma semana de atividade e na semana seguinte não tem atividade, é só o feedback dessas atividades. Então, nessa primeira semana eu vou fazer o quê? Nessa primeira semana eu vou trabalhar a questão de conhecendo o seu espaço, a sua família, conhecendo os espaços da casa, né? E aí eu quero que o aluno desenhe a casa dele para mim, me mostre como é a casa dele, quantos quartos tem, quantos banheiros tem, entendeu? Essa é a primeira atividade da semana. Aí ele vai fazer, eu visualizo, eu planejo aqui da forma que eu quero. Depois que eu planejei, que eu quero que ele conhecendo a minha casa, aí eu começo. Como é que ele vai, como é que eu quero que ele desenvolva essa atividade? E aí eu quero que, primeiramente, ele me faça um desenho da casa dele. Depois que ele faz o desenho da casa dele, eu quero que ele deixe esse desenho de lado e eu quero que a mãe, ou o pai, ou o adulto, ou o irmão, faça um passeio pela casa. Aí ele vai fazer o passeio. E esse passeio vai começar pela parte externa da casa. Depois que ele fizer a parte externa da casa, eu quero que ele volte para o desenho. E aí eu quero que ele coloque nesse desenho o que ele percebeu que tem ao redor da casa dele. E ele coloca isso no desenho. Ok, eu vou parar bem por aqui, porque a atividade é bem extensa. Então, quando eu pedir para o meu aluno fazer um passeio pela sua casa, quando eu pedir para o meu aluno sentar e desenhar a casa dele, e quando eu pedir para o meu aluno sair e dar uma volta em torno da casa dele, eu consegui garantir quais os direitos estão contemplados dentro dessa atividade. Eu vou perguntando para vocês e vocês podem ir colocando aí no chat, tá certo? Pode ser? Só escrevam aí para mim, por gentileza. Sim, combinado. Ok. E aí, eu pergunto para vocês, dentro dessa primeira parte da atividade que eu planejei, o meu aluno tem o direito de aprendizagem conviver? O conviver está inserido dentro dessa atividade? Tá. Porque nesse momento, a criança ela está convivendo, ela está vivendo em grupos. E nesse momento, ela não fez o passeio só. Ela fez o passeio com alguém. Ela está convivendo, ela está tendo relações, não é isso? Ela está percebendo o que tem ao redor da sua casa. E aí eu pergunto para vocês, e é importante porque as crianças, elas convivem com mais diversas situações, né? E aí eu pergunto para vocês, o brincar está contemplado dentro dessa atividade? O brincar tá? Como é que o brincar está dentro dessa atividade? Em diversos espaços. Porque nesse momento em que ela está fazendo um passeio, que ela está explorando, olha só, gente, eu já até falei outro direito, né? Ela está brincando. Porque a criança, quando ela vai fazer esse passeio, gente, ela não vai fazer esse passeio como nós que somos adultos. Ela não vai andando e observando assim, não. Ela vai correr, ela vai perceber que tem um formigueiro, como teve alunos meus que relataram, e aí ela, naquele momento, ela vai brincar com a formiga, ela vai perceber que tem uma planta, e ela vai brincar, não é isso? E aí,
O explorar não precisa eu falar porque ela já explorou, não é isso? E aí, mas aí eu vou naquele outro. A criança, dentro dessa minha atividade, ela conseguiu participar? Ela conseguiu participar? Eu estou vendo aqui a mensagem de vocês. Celiane, Adriana, Marinilde, Rosa, Luísa. Estão me falando aqui que sim. Porque a criança, nesse momento a criança, ela tá desenvolvendo e ela tá elaborando. Olha só o que a gente vai pegar bem aqui, deixei bem aqui nas minhas anotações. Nesse momento do participar, sabe o que está sendo desenvolvido? O diálogo das múltiplas linguagens. A gente está trabalhando o desenvolvimento das diferentes linguagens. Porque ela está participando, e é dessa forma que ela está participando. Ela participa nas diversas linguagens que agregam a educação, a criança, a infância. E aí eu vou fazer bem aqui uma leitura para vocês. Olha só. Nós, professores, quando realizamos uma atividade dessa, como é que eu consigo perceber que a criança está participando? Quando eu estou trabalhando o cotidiano, certo? Quando a criança faz parte dessa escolha. E quando eu coloquei essa criança para fazer a volta ao redor da casa, eu não disse para ela que ela tinha que olhar se tinha pedra, se tinha flores, não. Eu só disse assim, eu quero conhecer a tua casa, eu não conheço. E eu participei também dessa atividade, porque eu mandei o desenho da minha casa e falando da minha casa. Então, esse momento é o momento da interação. Nós estamos, lembra que eu falei para vocês que nesse momento é importante nós nos tornarmos professores cotidianistas, porque nós temos que aprender e trazer para dentro dessas atividades o cotidiano dessas crianças. Algo mais? Mais alguma pergunta, meninas? Meninas, eu quero escutar um pouquinho vocês. Eu adoro escutar a voz da Leide, que a Leide tem uma voz tão doce, tão gostosa de ouvir. Mas agora eu quero escutar vocês também, porque eu tenho certeza que vocês têm algo a nos falar aqui. Vamos lá, meninas. Como a Rosa colocou, autoexpressão, autoconfiança e autonomia. Exatamente. E aí, quando tu fala, Rosa, dessa autonomia, é bem importante a gente lembrar que a gente também possa proporcionar e oferecer a essas crianças atividades que elas possam realizar de uma forma autônoma, que não precise ter um adulto ao lado, né? Mas que elas consigam fazer algumas atividades exercendo essa sua autonomia. Mas aí, claro, que eu preciso antes conversar com essa família, dar orientação para essa família de que forma essa atividade vai ser organizada, vai ser realizada. Exatamente. Cadê a Cariane? Cariane, não quer dar uma palavrinha? Diana. Isso, a Diana. É reconhecer o potencial dessa criança. Olá, Cassiara, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, com quem falo? É a Cariane. Oi, Cariane, tudo bem? Tudo bem, quanto tempo, né? Lembrando aqui das informações lá da Cariane, um abraço também. Então, a Cassiara, é muito bom, tem uma pessoa querendo participar também. Pois deixa, eu estou escutando. Mãe, deixa eu participar. É muito bom um espaço assim que nós possamos estar conversando e dialogando sobre esses direitos de aprendizagem. Desde a BNCC, desde a do DCTMA, a gente conversa, nós dialogamos, participamos de formação,
para poder compreender isso, de fato, na nossa prática, né? É preciso que nós, professores, possamos estar estudando constantemente. E devemos compreender o que é a criança, o que são essas infâncias, né, que muitos autores trabalham infâncias, porque cada uma tem as suas singularidades, as suas particularidades, tanto que a infância de hoje, ela não pode ser comparada à infância de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Por isso que eu coloquei aqui no chat, ele é movimento, ele precisa ser transformado. Não vai ser também o mesmo currículo daqui a 10 anos. Pode ser que tudo tenha mudado, tenha sido transformado, e acompanhado a dinamicidade das mudanças sociais, políticas, econômicas. Então, por isso que a gente precisa estudar, por isso que nós precisamos desses espaços de diálogos, de conversas, estar constantemente buscando leituras para compreender o que é a educação infantil. E como você bem falou, não é de hoje, é desde a criação das diretrizes, já se falava de experiências, de possibilidade de experiências nesse contexto, e hoje nós temos que buscar mais leituras mesmo para compreender que esse currículo da educação infantil, ele não é um currículo escolarizante, né? Não é um currículo que vai focar em alfabetização, é um preparo dessa criança para habilidades que vão fazer com que essa criança trabalhe bem a questão da psicomotricidade, das brincadeiras. O eixo estruturante do currículo são as interações de brincadeira. É preciso que compreendamos isso. É preciso que se compreenda que esses direitos de aprendizagem são verbos que significam ação do cotidiano, que quando fazemos a leitura do DCTMA e da BNCC, percebemos isso, né? Está constantemente falando do quê? Do cotidiano. Então, nós estamos vivendo um período remoto, onde o principal objetivo das ações é o vínculo com as crianças, mas a gente não vai perder a possibilidade de trabalhar esses direitos. Porque quando fazemos a leitura, a gente percebe que lá no conviver é com outras crianças, com outros adultos, e elas estão em casa. Lá no brincar é com diferentes parceiros, e eles podem fazer na escola, em casa, nos diferentes espaços. Lá no explorar diferentes formas de interação com pessoas e grupos sociais diversos. Então, não há essa barreira, né? Graças a Deus, na educação infantil, não há essas barreiras. Claro, há outras complexidades que são inerentes a esse contexto, tá? Mas os direitos de aprendizagem, a gente tendo contato no vínculo com as crianças, nós conseguimos de forma não tão significativa, porque os pais, a gente passa as orientações aos pais, e o pai também, ele vai exercer aquela possibilidade de experiência de acordo com sua subjetividade. Não vai ser igual da professora, vai ser conforme a realidade daquela família. Né? Exatamente. Então, e pegando esse gancho aí da nossa amiga, né, eu falo assim para vocês que é justamente isso, é descolonizar a docência nessa forma escolarizante, né? Vamos descolonizar essa forma escolarizante dentro da educação infantil. Aí lembra lá, num dos primeiros slides que fala, não vamos perder tudo que nós já conquistamos dentro da educação infantil. Não vamos fazer a educação infantil meramente um espaço em que as crianças iam para quê? Somente para ser cuidada? Vamos lembrar nós, professores da educação infantil, que nós não somos somente cuidadores. Nós educamos e cuidamos. Então, o educar e o cuidar dentro da educação infantil tem que estar juntinhos. Não vamos perder tudo que nós conquistamos dentro da educação infantil. E vamos aprofundar, vamos estudar, eu penso assim, que esse momento único aqui que está acontecendo, momento esse que talvez se nós estivéssemos dentro das escolas, às vezes sobra pouco tempo, porque a gente trabalha 2, 3 turnos, não é isso? Ou às vezes tem que ir correndo para casa para poder dar uma assistência para a família. Mas esse momento em que a gente está aqui, nessa partilha de conhecimento, nessa busca por garantir esses direitos de aprendizagem. E de que forma eu vou garantir? E eu só consigo colocar ele dentro do meu planejamento quando eu compreendo o que são esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu jamais vou conseguir
contemplar ele dentro das minhas atividades se não há uma compreensão do que são esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento dentro da educação infantil. Eu tenho que compreender ele na essência. E como eu falei no início, a educação infantil é uma particularidade que tem a sua essência e que nenhuma outra etapa vai ter. E aí a gente traz, e eu pergunto para vocês, com 15 anos, eu posso cursar o 4º ano do ensino fundamental? Me respondam aí. Eu posso? Sim ou não? Com 15 anos eu posso cursar o 4º ano do ensino fundamental? Não deveria, mas pode. Gente. Sim ou não? Sim. Não deveria, mas pode. Pode, né? Com 15 anos, eu posso voltar na educação infantil? Infelizmente. Não. Olha, por que essa pergunta? Porque para a gente perceber a essência, a importância da educação infantil. É uma etapa única. É uma etapa que, se você não passou por ela, você nunca mais volta nessa etapa. E é uma etapa da descoberta, porque quando a gente fala nessa criança, a gente fala, quando a gente fala no brincar, a gente pensa o quê? Na própria criança, a gente pensa nessa característica dessa infância, e aí a gente pensa o quê? Essa criança que imagina, essa criança que faz de conta, essa criança que lembra, que cria, que usa a sua criatividade, e a gente volta para a nossa infância. E quando a gente pensava nesse brincar, lembra? E a gente sentava e olhava para o lado e conversava como se tivesse a melhor amiga ali, para os meus pais, para os meus avós, naquela época, a menina biruta fica conversando sozinha. Mas não, naquele momento ali, sem saber, mas ali eu estava desenvolvendo a minha imaginação, eu estava criando a pessoa que eu queria ali, da minha amizade. E aí a gente ia para frente do espelho. Eu me lembro que eu colocava aquelas toalhas grandes, né, na cabeça, e jogava para um lado e jogava para o outro, porque eram meus cabelos. E aí o adulto olhava e dizia: menina, que besteira é essa? Mas não é. Naquele momento eu estava criando, eu estava me imaginando. E eu já estava fazendo uma imaginação do que eu queria ser, né? Quando eu me imaginava adulta. E aí, gente, eu digo para vocês, uma das minhas imaginações enquanto criança sempre foi querer ser, sabe o quê? Professora. Sempre. Então, é um momento único. Eu sei, companheiras, que não é fácil, a gente não está passando por situações fáceis, mas é um momento de descoberta, é um momento de aprendizado, é um momento de escuta, e escutar nesse momento é muito importante. Então, vamos escutar, vamos escutar essas famílias, vamos pegar o telefone, vamos perguntar como vai você, qual foi a dificuldade que você teve, e vamos sempre fazer a leitura, uma leitura mais profunda, para a gente compreender. Porque quando eu consigo compreender os desafios, eles se tornam menos desafiadores. Então, que a gente possa sempre estudar, que a gente possa sempre se aprofundar, né, e procurar a curiosidade, né? E aí a gente pensa na curiosidade. Quando a gente fala nessa curiosidade, eu penso bem aqui, eu até anotei, porque tudo eu anoto, né? Deixa eu só procurar aqui para vocês. Tem tantas as anotações, gente. Nosso grande Paulo Freire fala sobre a curiosidade. O grande papel da escola é conseguir sair dessa curiosidade espontânea para uma curiosidade epistemológica. Ou seja, uma curiosidade que ganha corpo. Uma curiosidade que ela não vai ser negada. Uma curiosidade que não fique sem resposta. Mas é uma curiosidade que nos leve a esse conhecimento. Quando eu
falo dessa curiosidade, eu não falo não somente para nós, professores, mas para as nossas crianças. Já são 16h52. Como eu tenho uma agenda só mais tarde, se quiserem, podem fazer pergunta, a gente pode interagir um pouquinho. Maravilhoso, né? Considerações super pertinentes e legítimas. Uhum. E aí, meninas, alguém com mais alguma contribuição, alguma dúvida? Vamos aproveitar a Cassiara, que ela tá aí toda de graça pra gente. 0800. 0800. Toda essa beleza maravilhosa, muito linda. Olha. Vamos lá, gente, né? Todo dia que a gente tem uma pessoa assim, tão empoderada junto com a gente. Verdade, Karine. A vontade enorme de brincar. É assim, gente, quando a gente fala desse direito, eu vou muito além quando a gente fala nesse direito, né? A gente pensa nas condições em que estão sendo oferecidas, né? Que condições é essas que essas crianças que estão sendo oferecidas para essa criança conseguirem se desenvolver, né? Esses direitos, não só aqueles direitos em relação à aprendizagem, mas essas crianças têm condições no espaço que se encontra para poder haver esse desenvolvimento. Então, tudo isso eu tenho que pensar no meu planejamento, tudo isso eu tenho que pensar na atividade que eu vou colocar, né? E aconteceu também em momentos em que eu realizei algumas atividades e que eu tive que ir de acordo com aquela moradia, né? E que eu tive que fazer para cicrano desse jeito e para outro daquele jeito. Porque senão eu não ia atender, né? De que forma que eu ia contemplar esse direito da forma que eu queria com essa criança, né? É importante pensar nisso. As condições que essa criança tem para ocorrer esse desenvolvimento. Isso. Alguém Então, mais? Ou vocês já querem ir porque sextou? Não, nós decidimos sextar, né? A gente, mas essas 40, na verdade o grupo, né? Somos 47, decidimos sextar, recheando mais um pouco a nossa formação continuada de todos os dias, nossa formação permanente, enquanto professores, né? Ativos aí. Então, aqui temos um grupo bem interessante, 47 pessoas se mantendo ainda para estar se nutrindo dessas informações. Muitas palmas. Bota palma para elas, bota palma para nós. Eu gosto muito dessa música, né, que fala da nossa profissão, desse nosso legado. E quando a gente fala, né, esse tipo de adaptação, né, eu também tenho que pensar. Quando eu vou planejar, eu tenho que pensar que tipo de adaptação fazer para não perder esses eixos estruturantes que as diretrizes e que a BNCC nos traz. Então, então é preciso adaptar? Então, vamos adaptar, né? Então, a gente tem que pensar uma adaptação para que esses direitos realmente sejam contemplados. Verdade. E aí, quais são essas experiências que as crianças estão vivenciando em casa? É o momento da escuta. Nesse momento, deixa elas falarem um pouquinho. Quais são essas experiências? E o que, a partir dessas experiências, eu posso provocar, né? Eu posso provocar novas experiências, né? Então, vamos escutar. E a gente faz essa escuta através de quem? Através das famílias, através de quem é responsável dessa criança, né? E aí, se possível, a gente a ligaçãozinha, como eu falei para vocês, e tenta escutar, meu amor, quando eles pegam o telefone, que eles escutam a tua voz, eles não querem mais desligar, né? E aí a gente tenta e conversa, e tenta escutar. O escutar nesse momento é muito importante. Sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, é importante. Com certeza. Em um dos nossos planejamentos mensais, né? Desde quando a gente iniciou dessa maneira virtual, a gente sempre tem trazido um acolhimento, né, para os professores, para
para os suportes de gestores que estão com a gente, e em uma das oportunidades a psicóloga falou com nós sobre a questão da empatia, a questão do ouvir. Então, isso é muito importante. O fato da gente perguntar ao outro como você está é muito importante. A gente não sabe o que está se passando na casa dessas crianças, dessas famílias. Então, não é só meramente enviar ou fazer uma proposta de experiência para essas famílias, não vamos falar só das crianças, porque todos eles estão envolvidos nessa ação. Então, assim, não é só fazer a proposta, mas é realmente, de fato, estar avaliando, estar se importando, se estão bem, como estão. E foi como você falou, por mais difícil que seja, mas a gente tem que tentar ter essa empatia na escuta, ofertar. Muitas das vezes eles não querem nem que a gente fale, né? Foi como tu disse, quando a gente liga, eles se sentem assim tão diferenciados, né? Então assim, é só o fato de você dizer assim, olha, eu estou aqui, eu vou lhe escutar, você pode falar para mim. Então isso faz toda a diferença. Então assim, eles não estão, às vezes, se importando tanto numa solução que você quer vir e trazer para eles, né? Eles querem saber se você também está com eles, né? Embora... Isso. Ontem... Eles querem, é a questão da lembrança, né? Olha, a professora lembrou de mim, né? Porque lembra que a gente passou tão pouco tempo lá com eles no início do ano, né? Foi só em alguns dias. E aí, quando tu fala, é muito importante essa tua fala da empatia, porque a gente tem que ter essa empatia com a realidade social dessas famílias, né? A empatia da forma como essas famílias estão vivendo nesse momento. Para alguns é ganho, para alguns é descoberta, mas para alguns outros... Ontem, no seminário que teve da Avante, por São Luís, o Paulo Fouqui, ele fez uma fala muito importante em relação a isso. Eu até anotei que, assim, foi maravilhoso. Ele falou assim que a gente precisa ter sensibilidade de não culpabilizar as famílias. Mas isso não quer dizer que a gente vai se ausentar por causa disso, né? Não se ausentar da nossa responsabilidade enquanto profissionais. Criar mecanismos para saber o que está acontecendo com essas famílias, investigar, ter uma atenção para não perder as crianças, e aí se articular com outros setores, como você também enfatizou na sua fala, né? Então, esse fato de dizer, senão o pai não acessa porque ele não quer, o pai não dá o retorno porque não quer, ele também falou dessa questão de retorno numa fala muito interessante, dizendo que é um fetiche nosso de professor querer o retorno de todo mundo, que a gente não consegue esse retorno nem presencialmente, que dirá virtualmente. Então, para a gente superar isso, não importa se ele está tendo retorno ou não, o que importa é que a gente está fazendo alguma coisa, e mais ainda que esse pai consiga acessar essas experiências e realizar com essas crianças, né? Ter essa sensibilidade. Procurando aquilo que foi que ele falou, é o fetiche, que a gente tem que... O professor tem que estar falando e a criança tem que estar prestando atenção o tempo todo. Isso não ocorre nem no presencial, imagina no virtual. O Paulo é maravilhoso, né? E ontem também a Beatriz Ferraz, né? Ela estava no Instituto Reúna e ela falou muito bem isso. Quando tu falas aí da questão da volta, ela também citou isso. É ilusão, é uma utopia. A gente acha assim que todo mundo tem que voltar. Não volta, certo? E dizer assim, a educação infantil tem que voltar. A educação infantil, nesse momento, infelizmente, a creche, os bebês, as crianças pequenas, as crianças bem pequenas, não tem como voltar, gente. Como é que eu vou ensinar algo que a gente está ali dizendo que é importante, a questão do desenvolvimento, do conhecer-se, de interagir, de conviver com o outro, de se expressar, e de repente essa criança vai chegar, e aí como é que eu vou fazer? Eu não posso abraçar, eu não posso beijar, eu não posso cheirar, eu não posso estar interagindo com o meu colega. E como é que eu vou fazer isso? E já são questionamentos que a gente tem que pensar para logo mais, né? E aí, a criança agora, quando ela chegar, ela só vai abraçar as minhas pernas, né? A gente não vai mais poder cheirar, a gente não vai mais poder ter aquele contato. E aí a gente vai criando estratégias. Lá no início da fala, eu comentei com vocês que a questão que a gente pensou que era algo rápido, mas só que não está sendo algo rápido. Infelizmente,
enquanto não se tiver a vacina, nós ainda estaremos em uma pandemia. Infelizmente, muitos ainda não compreenderam ou Que ela não acabou, né? compreender. Né? Pois é, e ele fala também, em uma das lives dele, ele fala muito, né? Ele tem quem puder acompanhar, gente, o Instagram dele e o canal do YouTube do Paulo Focchi, ele tem várias lives falando sobre essa temática. Ele diz assim: se a gente for pensar em voltar só quando tiver uma vacina, beleza, eu vejo vocês em 2025. Porque esse processo de vacina é lento. E as escolas têm que se preparar. E como é que as escolas estão se preparando para isso? Para esse possível retorno? Como é que nós estamos nos preparando para isso? Que possibilidade nós temos? Nós de escola pública, então, tem uma série de protocolos e uma série de questões para se pensar nesse retorno, né, nesse possível retorno, principalmente a educação infantil. E aí, uma série de provocações, que é bom que vocês estejam assistindo lives e acompanhando. Tem muita live nesse período, falando sobre isso, sobre a educação infantil em meio à pandemia. E assim, não acabou, né? A gente tem feito muita coisa até aqui que pode parecer pequeno para algumas pessoas, mas tem sido de grande contribuição, né, das possibilidades que a gente está tendo de fazer esse trabalho. Não é o ideal, mas é o possível. Isso, e assim, para a gente já são 16h43, né, eu sei que vocês também têm outra programação, mas aí pegando o Paulo Focchi, eu gosto dele também, eu acompanho e deixo como sugestão, né, isso foi algo que eu peguei, que ele citou, e aí eu fui atrás e comprei, né, disse, não, eu vou fazer essa leitura, e fica até uma sugestão que ele sempre nos passa, e quando ele falou dessa questão da escuta, ele fala muito da leitura que ele fez, né, do Christian Duncan, que ele faz sobre o palhaço e o psicanalista, né, e aí ele diz, não é uma leitura pedagógica, mas é uma leitura que nos leva a compreender essa forma de como alguns desafios, que por que escutar, porque escutar talvez seja um dos primeiros exercícios, porque esse escutar é sair de si, né? Tendo a escuta com o outro sem sair de si, eu não escuto. E não estabeleço nenhuma conexão, nenhuma relação, né? Então, fica a sugestão aqui de leitura, né, para que a gente possa estar também trabalhando essa questão da escuta, porque quando há essa escuta, e quando essa escuta faz eu sair de mim, eu consigo manter a conexão e realmente acontece essa relação com o outro, né? Fica essa sugestão. Maravilha, Cassiara. E aí, com essa penúltima fala da Cassiara, né, desse pensamento, né, de como seria esse retorno dessas crianças e que a gente não consegue observar esse retorno do presencial e o que ficou bem marcado. Será que agora eu vou dizer para a criança abraçar minhas pernas? E aí, com essa fala toda dela, eu comecei a visualizar o poema das 100 linguagens, né, e foram-lhe roubados 99 e toda essa situação. Então, assim, vamos rememorar esse poema das 100 linguagens, vamos tentar trazer aí para a nossa realidade, refletir e pensar, né? Então, vamos lá. A Cassiara, né, trouxe a mensagem Dia dos Professores para a gente, uma mensagem belíssima, ressaltando sobre qualidades nossas agora aí que estão bem, bem afloradas. Fiquei muito emocionada, na verdade, acredito que uma grande parte desse público que a gente tem aqui já me conhece, por eu trazer algumas mensagens reflexivas, e eu mesma trazer e eu mesma emocionar e chorar aqui, não ter vergonha na cara para fazer tudo isso, né? Então, assim, confesso, as lágrimas saíram, foi uma mensagem maravilhosa, e o instinto de professor que foi realçado nessa mensagem. E logo depois começa a sua apresentação com a reflexão de Manuel de Barros, nosso poeta da infância delicioso, falando sobre a questão do brincar, o quintal que a gente tem, né? Inclusive em alguma das formações que a gente participou, falou desse quintal, falou da potencialidade. Eu amo esse, né?
Isso, falou das potencialidades desse espaço que a gente tem, inclusive, Leidiane brinca muito comigo e ela diz que acha muito engraçado quando eu falo do meu quintal, e em uma das formações peguei o notebook e vim aqui mostrar o meu quintal. O meu quintal é maravilhoso, e aí as meninas já conhecem, numa outra oportunidade também vou te apresentar o meu quintal, né? Um quintal bem diferente, mas é o meu quintal e eu amo o meu quintal. E falou sobre as conquistas, os marcos e os documentos legais que a gente tem da educação infantil, né, e que a gente não pode jamais perder de vista. Tudo isso é um direito adquirido. Gente, a educação infantil é algo que para mim ficou marcado. E nas minhas formações eu falo bastante. A gente ganhou muito a partir do momento que diz que a educação infantil ela é obrigatória, né? Ali que as crianças, a partir de 4 anos, elas têm que estar na escola. E isso a gente sai ganhando bastante, porque muitas das nossas crianças, né, elas só iam lá no primeiro ano, não chegavam à escola lá na educação infantil e já passavam direto para o ensino fundamental. E foi a reflexão que você fez, né? Com 15 anos eu posso estar no 4º ano? Posso, mas não deveria. Mas com 15 anos eu posso estar na educação infantil? É um pouco mais complicado, não vai fazer tanto sentido. Foi perdido e a gente não tem como recuperar, né? Uma palavra lançada ao vento, jamais ela não é retirada. A gente pode se desculpar, pode tentar rever tudo isso, mas retirar a gente não consegue retirar. E aí trouxe também sobre a concepção de infância, criança e currículo, que isso dá um direcionamento enorme no nosso trabalho. Se a gente não tem essa concepção, se a gente não sabe essa concepção dos nossos documentos, não vai fazer sentido nenhum para a nossa prática. E eu acredito que o ponto mais alto, e que para mim agregou bastante, embora já conhecesse, mas para mim foi o ponto mais alto, né? A questão do conceito, né? De trazer o professor cotidianista e o professor conteudista, embora a gente soubesse disso tudo, mas não sabia nessa expressão, e isso faz o sentido, e todos nós devemos levar isso também como reflexão. O que eu quero ser? Eu quero ser um professor cotidianista ou conteudista? Ou eu quero superar esse conteudista? Porque, para mim, na minha visão, enquanto Suzane, enquanto orientadora, enquanto professora, para mim não faz sentido, e nunca fez sentido, o conteudista na educação infantil. Né? Inclusive, para mim, remete até a ideia de dar mais trabalho, né? Essa questão de pensar tanto em conteúdo, mas o cotidianista faz mais sentido, dá mais significado, dá mais participação, protagonismo para mim e principalmente as minhas crianças. E vem trazer a ideia do quintal pedagógico, aproveitar esse quintal e explorar da melhor forma possível a escuta da criança em todo o processo, desde o planejamento até a sua avaliação, que é muito importante. Fez uma proposta do Museu de Memórias que eu adorei, já anotei aqui, meninas, vamos anotar, se preparem, equipe de Bacabeira, que possivelmente vamos trazer uma proposta, copiando, o que é bom a gente tem que copiar. Sim. E, por fim, eu quero responder a sua pergunta. Foi um desafio grande, não foi? Finalizar esse webinário. E você quer saber a sensação, né? E a nossa opinião com relação a essa responsabilidade enorme. Nós não gostamos. Nós amamos você ter encerrado esse webinário. Foi espetacular, maravilhoso. A Cassiara, foi muito bom contar com você nesse encerramento. Uma mulher de fala empoderada, legítima, e que dá para perceber o amor que você tem pela educação infantil, pelos estudos, pela motivação do outro, que o professor é isso, é motivar o outro, inspirar o outro. Foi muito bom, foi emocionante. Sextou da melhor maneira com a Cassiara nesse dia. Gostei. Gente, muito. Nossa, tuas palavras me emocionam também, porque falar de educação é algo assim. Nossa, a gente não tem como dizer. Eu sempre digo assim: o primeiro amor da minha vida profissional foi a alfabetização. E depois de muito tempo eu vim descobrir a educação infantil e me apaixonei, daí eu não saí mais, não larguei, né?
Então, é algo que a gente começou só com o olhar, com a piscada de olho, e depois foi se aproximando, aquela paquera, e depois a gente vai agarrando, e assim a gente aperta e não solta mais. Então, que todas nós aqui presentes, e que todas as nossas outras companheiras possa ter esse amor, né? Possa ter essa paixão, né? Possa ter essa explosão, e possa ter, licença da palavra, possa ter esse tesão por educação. E ainda mais quando se fala em educação infantil, o tesão possa, ó, ir lá em cima, tá certo? Com certeza. Muito obrigada pelo convite, obrigada por cada uma de vocês que ficaram até agora aqui, nesse momento de escuta, de partilha, tá? E qualquer coisa, nós estamos aqui, tá? E lembre-se, ninguém solta a mão de... Solta a mão de ninguém. Um abraço. Eu posso te contar um segredo? Pode. Eu adoro, pode. É só entre a gente. Quem uma vez cai na educação infantil nunca mais sai. Não tem jeito. É uma rua sem fim. Você está enrascada. Gente, e é incrível, né? Porque assim, a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando, e aquele laboratório que tu tem dentro da sala de aula, aquilo é tão rico, e tu vai... É a questão que a gente diz. Teoria não anda sem prática, né? E aí, quando junta os dois, pronto. Não larga de jeito nenhum. Larga não. Eu tive a mesma sensação. Fui no fundamental, dei uma voltinha por ali, e uma professora minha disse assim, você pode até tentar, mas daqui você não vai conseguir nunca mais, é viciante. Vicia. Maravilha. Obrigada, Cassiara. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima, viu? Tchau. Que emoção, meninas. Que dia, que sexta-feira maravilhosa. Como sempre, a gente encerrando assim, eu não sei se essa emoção que eu tô sentindo é a mesma de vocês, né? Eu tô muito emocionada, tô muito feliz. E confesso que fiquei assim, sem saber o que eu vou fazer agora. O que a gente vai fazer, meninas? Como é que a gente vai encerrar? É só o vídeo, a gravação. Pronto, já está no ponto, meninas. Vamos terminar de matar o povo. Vamos matar logo todo mundo com muito amor. E o nosso webinário Conectei está chegando ao fim. E nós queremos agradecer a todos e a todas que estiveram conosco nesses 3 dias ao longo dessa semana. Muito obrigada. Obrigada aos palestrantes, professora Rose, Aldenora, Claudiane, a Cassiara e a psicóloga Carla. Obrigada à professora Núbia e professora Ayala e toda a equipe da Faculdade CESBA. Obrigada a todos os participantes. Deixamos para vocês essa mensagem. E quando parecer difícil demais, olhe para uma criança. Infâncias inspiram pelo simples fato de transbordarem luz. Essa é a nossa inspiração. E em nome das nossas crianças, que nós lutamos todos os dias pelos direitos das crianças bacabeirenses. Convidamos você a se juntar conosco nessa luta. Lute, levante a bandeira da educação. Tudo bem com vocês? Hoje farei a leitura desse livro, ó. O que cabe no meu mundo 2. Gratidão. Ser grato é reconhecer todas as coisas boas que os outros nos fazem. É saber dizer, no momento certo, a palavra mágica que representa o sentimento de gratidão. Obrigado. É agradecer quando ganhamos um presente ou recebemos um elogio. Quando somos convidados para uma festa, para brincar ou passear. Quando alguém nos faz um favor
ou vêm nos visitar. Quando nos ajudam na hora em que estamos precisando. Qualquer que seja a ajuda, sempre devemos agradecer. Até em momentos que nos parecem complicados, devemos também ser gratos. Às vezes, estamos tristes porque fomos convidados para uma festa para a qual nenhum dos nossos amigos foi convidado. E mesmo assim, esses amigos entendem a situação e nos confortam, pois gostaríamos que todos pudessem ir também. É preciso agradecer dando um abraço, um beijo, ou até mesmo dizendo um simples muito obrigado. Conversar, brincar e sorrir. Sempre usando a palavrinha mágica. Obrigado. São modos de demonstrar a nossa gratidão a todos com quem convivemos. Ao sermos gratos aos outros, reconhecendo as coisas boas que eles nos fazem, estaremos sempre sendo educados e isso os incentivará a sempre fazerem as coisas para o nosso bem-estar, pois sabemos que ficaremos felizes e agradecidos. Eles sabem que ficaremos felizes e agradecidos, como, por exemplo, uma festa surpresa de aniversário programada por nosso melhor amigo. Sempre devemos ser gratos. Muita gratidão. A nossa gratidão da equipe de supervisoras da educação infantil do município de Bacabeira pela presença de todos vocês em nosso webinário. Muito obrigada. Gratidão, gente. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Mais lindo agora nesse final, que todo mundo resolveu abrir suas câmeras. Linda todas vocês. E eu queria aqui, né, deixar o registro desse momento, que acredito que ela deve estar muito emocionada agora. Hoje é o dia dela chorar. Certamente ela fechou a câmera por isso, né? Todo esse momento foi pensado com muito carinho, né, com muita preocupação em cada uma de vocês, para estar trazendo essa questão do estudo. Ela lutou muito, batalhou muito, estava aí acordada 24 horas, não teve dia da semana, não teve nada para que tudo isso estivesse acontecendo, né? Então, assim, a nossa querida Leidiane pensou em estudo, propôs para mim, Cariane, a gente está aqui meramente como apoio, mas a ideia toda foi dela, né? Toda essa construção, todo esse momento foi pensado por ela, todas essas pessoas que estão aqui participando, que trouxeram conhecimento para a gente, foi ela que conseguiu, ela que conquistou, ela que foi lá convidar todo mundo, e eu e Cariane aqui dando o apoio para ela. Então, tudo isso, toda essa ação que vem acontecendo também na nossa educação infantil, é graças a esse esforço dela, a essa preocupação, a esse amor tão grande que ela tem por cada um de nós, né? Por cada uma cada uma das crianças, essa luta diária, né? Então, assim, é uma profissional ética, comprometida, de força, de fibra. Vocês sabem que não é fácil dar conta daqui do profissional e, ao mesmo tempo, tá dentro de casa. Então, vários problemas também nos aconteceram a todo momento. Ela, muito preocupada, também se estressou com várias situações que independiam da vontade dela, mas foi ali, buscou, correu,
se mudou de uma casa para outra, reclamou, brigou com quem ela tinha de direito de brigar por uma coisa que ela está lutando, e ela tem esse desejo e essa vontade de dar certo. Então, Leidiane, em nome da nossa equipe, em nome de todos que estão aqui, muito obrigada por esse momento. Acredito que para cada uma deve ter ficado, deve ter chegado, deve ter impactado de alguma maneira. Muito obrigada mesmo, em nome de todos. Obrigada, gente. Sânia, assim não vale. Se eu ainda não tinha chorado, eu já chorei rios aqui, horrores. Imagina. Quem sabe, né? E vou abrir minha câmera, porque a cara não fica muito bonita, já não é bonita, né? Inchada. Bota então, a cara na mídia, mulher. A cara no computador. Mas assim, gente, muito obrigada, Suzane, por suas palavras, né? Pelo apoio, Cariane, todas que estão aqui, as pessoas que trabalham conosco na educação infantil de Bacabeira, né? Os gestores, os suportes, as professoras que estão aí acreditando nesse nosso trabalho, nessa nossa proposta, porque a gente só conseguiu chegar até aqui por conta dessa parceria. É claro que a gente não tem, infelizmente, os 100% que nós gostaríamos, porque eu não me contento com pouco. Comigo é 8 ou 80, vocês sabem, né? Quem me conhece sabe. Eu gostaria muito de ter os 100%. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos professores a conquistar. E aí eu convido os demais que já estão conquistados e conquistadas a mobilizarem os demais colegas para sensibilizar que a gente está fazendo tudo isso pelas crianças, para as crianças. E, de certa forma, por nós mesmos, né, gente, enquanto profissionais, enquanto pessoas que nos dedicamos a essa causa. E se tem uma bandeira que a gente tem que levantar nesse momento, é a bandeira da educação. É a bandeira em prol das crianças. São as crianças que estão precisando de nós nesse momento. Nós também estamos precisando, e o que a gente pode, eu e as meninas, a gente vai oferecendo esse acalanto com vocês, mesmo que à distância, a gente vai tentando se conectar, tentando estar mais próximas, dividindo. A gente pode nem ajudar a resolver, mas a gente está disposta a ouvir, e a gente está sempre aberta a essa parceria. Né, a ouvir vocês e a ajudá-las, né, no que a gente pode, porque, infelizmente, tem muitas coisas que estão para além das nossas vontades, mas se nós nos unirmos, continuarmos unidas, nós iremos passar por essa pandemia, deixando um legado muito lindo de que a gente fez o que era possível. Né? Cada um de nós sabe das nossas possibilidades, das nossas limitações, e Deus está cuidando de todas nós, né? O fato de eu estar aqui com vocês hoje é literalmente cuidado de Deus, porque eu estive doente e não fiquei muito bem, né? A minha sensação era pior do que a doença, de fato, né? Mas graças a Deus tudo passa, né? Há um tempo para tudo em nossa vida. E é só agradecer. Eu choro, eu não tenho vergonha de chorar, eu sou chorona, eu choro com tudo, e eu acho que eu sou mais feliz por isso também, sou mais leve por isso também. Eu sou assim, quem me conhece sabe. Agradecer, tudo isso só foi possível também pela parceria de vocês. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todas nós. E vamos continuar na luta, porque essa luta está só começando. Apesar de eu ter 19 anos de educação e já quero me aposentar, a luta está só começando para muitas de vocês, porque eu vou me aposentar em breve, em nome de Jesus. E aí vocês vão continuar na luta, assim espero, né? Parabéns para todas, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Tem gente de fora, de outros municípios também, pessoas a convite. Eu não sei se minha tia está aqui, até minha tia veio. Ela tá, tia Cleide, beijo, tia. Até a família está junto aqui no momento. Então, obrigada a todos e a todas, e fiquem com Deus. Beijão. Maravilha. Muito bom estar com todas, gente. Enorme gratidão. Você já está acostumado com essa minha cara mesmo vermelha, com os olhos inchados, lágrimas caindo. Eita, porra, gosta de fazer a gente chorar. Ô, Rosa, desculpa, Rosa. Olha, foi muito bom, viu? Obrigada, Maria. Meninas, a frequência, quem tem condição de botar a frequência, botem a frequência antes delas saírem. Vou colocar. Vai ser colocado. Eu sou de São Luís e estou participando, né, com vocês.
E eu quero agradecer esse webinário, participei dos 3 dias, achei muito bem organizado, fiquei até curiosa para conhecer o grupo Bacabeira, né, pessoal aqui de São Luís. E aí quero dizer que foi tudo maravilhoso, viu, gente? Muito bem planejado, muito bem com a escolha das formadoras, né, que eu conheci agora, e dizer que vocês estão de parabéns, tá? Eu também sou chorona, viu, Leite? Um beijo, tudo de bom para vocês aí, tá? Um beijo, um Sucesso. abraço enorme. Muito obrigada pelas felicitações. Ficamos lisonjeadas. Muito bacana. Todas vocês são 10. Foram 10 nessa organização, nessa proposta, que é sempre bom a gente estar socializando, né? Muito bom mesmo. Um beijo e fiquem bem. Tá? Obrigada. Tchau. Até Obrigada. a próxima. Se tiver. Até a próxima, com certeza. Que bom. Então tá. Um abraço a todos. Obrigada. Faço das palavras da nossa colega Fátima as minhas. Vocês realmente estão de parabéns. Tudo super organizado. A hora que mencionavam um link, as meninas imediatamente já estavam colocando aí tudo à disposição. Amei, amei mesmo. Parabéns. Obrigado, Rosa. Ficamos muito felizes em saber. Agora, a sensação aqui que está em cada uma de nós é só a sensação de dever cumprido. Certo. Obrigada, Rosa. Só mais uma perguntinha, Suzane. O certificado, ele virá pelo e-mail? Isso, Como é que vai tem ser que isso? acessar a plataforma, né? Não, eu creio que a gente vai mesmo enviar, nós vamos liberar pela plataforma, porque teve pessoas que fizeram inscrição e não participaram do webinário. Se a gente liberar pela plataforma, para a pessoa fazer o download, quem não assistiu vai baixar, tá? Então, a gente pede um prazo para vocês de 1 semana, e aí a gente vai estar encaminhando para todos os e-mails das pessoas que participaram, né, do webinário, de fato, não só os que se inscreveram, né? E aí a gente vai mandar para o e-mail de vocês, tá bom? Tudo pelo SESBA, vai ser emitido pelo SESBA, que é o Centro de Ensino Superior de Bacabeira, a faculdade que nós temos em Bacabeira, que é a nossa parceira, e vai ser emitido com as 10 horas, tá bom? Certo. Então tá bom, era isso que eu queria saber. O nosso e-mail está na frequência. Está na frequência, isso, e também na inscrição de vocês. Sim, então me inscrevi. Tá bom então, querida. Obrigada por tudo mais uma vez, tá? Obrigada, querida. Um beijão. Bom final de semana a todos. Tchau, Flora. Beijo. Tamo Meninas, junto. tchau. Obrigada, tá? Por tudo. Foi tudo muito lindo, maravilhoso. É como as companheiras aí já falaram, organizadinho. Obrigada aí por, assim, acreditar, né, em mim, poder fazer parte, né? Muito obrigada por tudo. Diz que a gente tem superpoderes, né, Claudiane? A gente tem superpoderes. O meu superpoder é enxergar as superprofessoras. Você é uma delas. Obrigada, Deus meu amor. abençoe. Obrigada, viu? E a você também, meu amor, que acompanhei aqui, né, essa luta, essa corrida aí, para chegarmos até aqui, graças a Deus, é como a Suzane falou, chegamos com o sentimento de dever cumprido, e essa equipe é maravilhosa, tá? E sou muito feliz por fazer parte dela, tá? Amém, obrigada, Claudinha. Bacabeira, esse ano aí, estamos aí dando esse apoio, e eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e um ótimo final de semana, tá? Amém. Para você também, muita luz e paz para todos. Amém. Obrigada. Tem uma chuva de parabéns para ti, tia Claudinha. Tchau, Interlinha. Bom final de semana para ti também. Foi uma tarde maravilhosa, como sempre emocionante. A gente vai se controlar mais, eu prometo. Eu acho que a culpa é da quarentena. Ó, tu promete só por ti, porque eu tenho só uns 37 anos que eu quero me controlar e nunca consegui. Então, faz uma promessa só pra ti. Olha, tu deixa de coisa. A gente está propondo para as meninas experimentar e tentar. Tu também tem que tentar.
sinto, eu só não faço é conseguir, juro. Até transborda. Nós temos que transbordar a emoção mesmo, não pode deixar presa, não. Verdade. Muito bom. Tia Cleide, abre sua câmera, tia Cleide. Eu quero tirar uma foto com a senhora não abre essa câmera, minha tia. Ai, eu vou tirar. Pronto, tia Cleide. Tia Cleide é daquelas que ligou o celular e foi embora. Eu tô atrás dela e ela nem me tchum pra mim aqui, ó. Tia Cleide não me vergonha. Não, é isso não, acho que ela não está conseguindo. Tia Cleide, clica na tela do celular, vai aparecer aí a câmera. Ela tá mandando um áudio para mim no privado, morro de vergonha. Dá uma pisa em Leide, que ela tá dizendo que a senhora tá deixando ela na vergonha. Dá uma chinelada. Tá botando um áudio aqui para mim, não vou nem abrir agora, viu, tia? Beijo, hein? Beijo, lhe amo. Deve estar morrendo de vergonha. Oh, meu Deus. É uma benção. Eu vou parar a gravação aqui, que isso aqui já tá demais, hein?